Fala, rapaziada, professor Pablo Mendes na área para mais uma aula de matemática. Vem comigo. Bom, senhores, hoje a aula é de sistemas de numeração decimal, um sistema bem conhecido por nós, mas do cotidiano. Antes de falar do sistema de numeração decimal propriamente dito, eu preciso alertar vocês que existem outros tipos de sistemas que são classificados por sistemas aditivos, sistemas de numeração híbridos e sistemas de numeração posicionais, beleza? Tranquilo? Vou dar um exemplo de cada antes da gente começar a adentrar naquele conjuntinho de números que a gente já conhece daqui do lado. Bom, senhores, um exemplo de sistema de numeração aditivo é o sistema de numeração romano. Alguns alunos já estão bem habituados a trabalhar com o sistema de numeração romano. Veja bem, aqui eu dei um exemplo, ó, XV. Em números romanos, X significa 10 e V significa 5. Por que esse sistema de numeração é classificado como aditivo? Simples, porque você reconhece o número que está descrito e simplesmente soma, ou seja, adiciona os números, ou seja, aditivo. Beleza? Pescou? Não é difícil. Sistema híbrido. Nós chamamos o sistema de numeração de sistema de numeração híbrido quando, além de você usar entre os algarismos a adição, você use outra operação, como por exemplo a multiplicação. Ó, um exemplo também de sistema de numeração híbrido é o sistema de numeração chinês. Como assim, professor? Muito complicado? Bom, um simples exemplo para vocês entenderem. Esse número aqui está representado, né, no sistema de numeração chinês, é o número 21. Observe que esse algarismo, essa junção, esse símbolo significa 2, esse daqui significa 10 e o outro significa 1. Notem que, para a gente compor o 21, aqui, a esquerda do 10 a gente multiplica e a direita do 10 a gente soma. Por isso que a gente chama de um sistema híbrido, que além de somar, você usa outra operação, que é a multiplicação. Pescou? Calma, calma. Agora vai chegar o mais fácil, que é o sistema de numeração posicional. Professor, mas eu nem entendo quando você fala posicional, por que é fácil? Porque um dos maiores exemplos de um sistema de numeração posicional é o nosso sistema de numeração, o sistema de numeração decimal. E por que ele é chamado assim, professor? Calma, vem comigo, ó. Você lembra que quando a gente compõe um número como, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, o 23, o 3 significa a quantidade 3, né? 1, 2, 3, mas o 2 aqui, ele não significa a quantidade 1, 2, né? Ele significa o quê? 20. Por quê? No nosso sistema, dependendo da posição do algarismo, ele vai significar outra coisa. Por isso, ele é chamado de posicional. Tranquilo? Simples, né? Essas três classificações aqui, apesar delas não serem vistas muito em concurso, são importantes para poder ilustrar como nós construímos o nosso sistema de numeração. Agora sim, vamos dar o primeiro passo para a sua construção, falando quais são os símbolos que nós utilizamos. Olha para cá. Bom, os algarismos indo-arábicos são o conjunto, né? Aliás, compõem o conjunto de símbolos que representam 10 possíveis quantidades. E essas 10 possíveis quantidades representadas pelos símbolos é que fazem com que a gente consiga construir qualquer número no nosso sistema de numeração. Que símbolos são esses? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Apenas com esses 10 símbolos nós construímos quaisquer números no nosso sistema de numeração. Beleza? Só lembrando que quando eu falo algarismo, eu estou falando de símbolo, tá? Que é uma confusão muito comum de vocês, que eu vou dar uma ajuda daqui a pouquinho. Bom, senhores, além disso, um grupo de algarismos, de símbolos, é considerado par e outro ímpar. Par quando ele puder ser dividido, a quantidade puder ser dividida em duas quantidades iguais, como 0, 0 e 0, 2, 1 e 1, 4, 2 e 2
6, 3 e 3 e, por fim, 8, 4 e 4. E ímpar, quando a gente não consegue fazer isso da mesma forma, né? Porque sempre acaba sobrando 1. Ó, não consigo dividir por 2, né? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Bom, senhores, entrando agora no sistema de numeração decimal propriamente dito. Galera, antes disso, só recapitulando 10 algarismos, os algarismos indo-arábicos. Sistema posicional, ou seja, dependendo da posição do algarismo, ele vai significar uma quantidade diferente. E, além disso, agora novo, nós, na contagem do nosso sistema de numeração decimal, juntamos em grupamentos de 10 em 10. Isso vocês vão ver agora no novo nome das posições. No nosso sistema de numeração, nós chamamos as posições de ordens, tá? E damos que nome para essas posições? Terno a terno, de 3 a 3. Unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, e por aí vai, beleza? Lembrem sempre que a cada unidade, a cada ordem, a cada posição que você vai à esquerda, você multiplica o seu algarismo por um valor. Se estiver na dezena, multiplica por 10, centena, 100, e para os ternos acima, sempre multiplicando por 10 novamente. Ou seja, o próximo seria 100 vezes 10.000, e por aí vai. Galera, classes. Vou dar aqui o exemplo do número 3.152.378 para a gente separar esse número em classes e você reconhecer como nós organizamos os nossos números. Bom, primeiro de tudo, se eu fosse separar as ordens, eu faria unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena e unidade. Pararia por aqui. E o que são as classes? São blocos de 3 ordens, tá bom? Então aqui está a primeira classe, nos 3 primeiros algarismos, segunda classe, terceira classe. Como é que nós chamamos essas classes? Vocês já estão mais acostumados, né? Essa primeira classe, classe das unidades simples, unidade de milhar, unidade de milhão, bilhão, trilhão e por aí vai. Bom, senhores, além disso, eu preciso falar de valor absoluto e valor relativo com vocês. O que seria o valor absoluto de um algarismo em um número? É o valor que ele representa fora do número. Por exemplo, qual o valor absoluto desse algarismo 4? Se eu pego o 4 e apresento ele sem considerar o número, só o 4, ele só vale 4. Então esse é o valor dele absoluto. Mas nessa posição ele tem um valor relativo, que é 40, tá bom? Ó, observação. A única posição onde o valor absoluto e relativo são iguais é a posição das unidades simples, essa primeira ordem aqui. E o único algarismo que possui tanto o valor absoluto quanto o relativo iguais é o algarismo 0. Bom, senhores, hoje a aula foi de sistemas de numeração decimal. Além disso, nós abordamos tipos de sistemas de numeração, falamos sobre os algarismos indo-arábicos e como nós separamos, construímos e montamos um número. No finalzinho, acrescentamos valor absoluto e relativo. Tranquilo? Continuem batalhando, estudando firme. Lembrem-se que a persistência é o caminho do êxito e ouse transformar o mundo através da educação.